Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos começar hoje o nosso segundo episódio do CombaCast. Hoje a gente tem uma nova ideia, nós queremos, já apresentamos o que é o nosso terreiro, o que é o nosso Ilê Axé, e agora a gente vai querer começar aos pouquinhos mostrar para vocês o que é a nossa religião, o que é a nossa macumba, ou como a gente enxerga ela. E vou lembrar, não tem nada a ver com algo que foi escrito em pedra. Essa é a nossa visão, muito mais uma visão do zelador, do Baba, passando para a gente como um ensinamento, às vezes, apesar de ser uma conversa um pouco mais tranquila, tá bom? Então, nesse primeiro episódio, a gente vai conversar muito sobre o que é a nossa macumba do dia a dia. Isso aí. Mas eu gostaria, para quem não conhece a gente, eu sou o Will. Eu sou o Bruno. E a partir de agora a gente vai tentar discorrer, vamos tentar conversar. Eu tenho muitas perguntas, o meu caderninho vermelho já está aqui comigo e vocês vão ver ele muito nas nossas conversas, porque durante toda a semana a gente acaba conversando com algumas pessoas vieram falar com a gente, pô, que legal, quem sabe vocês passam uma visão diferente do que a gente está acostumado, dos preconceitos que a gente vê, e é essa a nossa ideia. Nesse momento a gente quer abrir um pouco o caminho para todo mundo e a partir de então a gente começar a aprofundar os próximos temas e falar cada vez mais profundamente sobre o que é e como acontece a nossa religião. Então, acho que a forma de a gente começar essa conversa é, se a gente tivesse que mostrar, falar para alguém que não conhece nada, ou que não tem religião, ou que não é... leigo total no assunto. Se eu precisasse falar porque nunca viu, nunca ouviu e nunca comeu esse negócio de macumba, entendeu? O que é a macumba? Que nem caviar. Tipo caviar. Nunca vi nem ouvi, nem só falar. Bom, legal. Vamos lá, então. Sejam todos bem-vindos, vamos começar mais um capítulo. Uma coisa muito importante para a gente começar a falar sobre isso, né, é também a intenção dos vídeos, né, a intenção desse podcast, a intenção dessa verdade ou dessa vertente, vamos dizer assim, né? Muito melhor vertente do que a verdade, né? Porque não é uma verdade exclusiva. A intenção não é, dentro do nosso podcast, ensinar a fazer macumba, qual vela acender, que orixá que você reza para isso, para aquilo. Não é esse o intuito. Apesar da gente falar futuramente sobre isso, com exemplos, com orientações, enfim, né? Mas o intuito principal é para entender a filosofia da Umbanda, que isso é uma das coisas mais importantes e, infelizmente, é a que você tem menos visão, que tem sido menos falado, menos visto por aí. E que dá margem a muito preconceito, que dá margem a muita coisa errada. Há muita vaidade, há muito ego, a cultura do poder, principalmente pela linha da esquerda, a gente vai falar sobre isso também. Então eu gostaria de deixar isso bem explícito, principalmente por conta do nosso primeiro episódio, que é assim, eu assisto o podcast, né, assisto o UbuntuCast, né, então você é um exímio macumbeiro. Não, desculpa, mas não. Muitas coisas vão acontecer que você vai ter um pensamento melhor de como aplicar essa Umbanda dentro da sua vida ou procurar um terreiro. Beleza, é esse o meu intuito. Quer seja o nosso, onde nós vamos, nosso Ilê, ou qualquer outra vertente, porque esse é um dos pontos que a gente vai também acabar conversando. Existem várias vertentes dentro da Umbanda, nós seguimos um caminho dele, e existem milhões de outros, alguns mais conhecidos, alguns menos. Exato. E é onde a gente vai acabar chegando. Bom, então vamos lá, voltando à pergunta. Né, se eu fosse explicar alguma coisa, né, falar sobre a Umbanda para uma pessoa leiga, eu resumiria que é uma filosofia introspectiva. É um jeito de você entender a sua particularidade. Só que aí você, obviamente, entende essa composição dentro do universo, dentro da natureza. Né, dentro dos elementos, água, fogo, terra, ar... dentre todas as composições naturais, né, as águas, as florestas, os rios, as montanhas, enfim, todos os elementos que te compõem, né, que faz com que você seja um ser vivo, né, na natureza, e como o seu corpo, como o seu espírito influencia na natureza e como a natureza influencia em você, né, sobre você. Então a gente pode já começar falando, como você disse, tem vários elementos. Então dentro da religião, dentro da Umbanda, da vertente que nós seguimos, o elemento natural acaba fazendo muito sentido e fazendo parte constante da forma como a gente vive. Sim, de uma forma simples a gente pode entender assim, em determinada fase da Lua há uma influência das águas do mar.
certo? Então, uma fase da lua cheia, da minguante, enfim, cada lua em determinada fase dela influencia no comportamento do oceano, das águas. Sim. Né? O corpo físico ele é composto por água, então também há reações dentro do corpo físico. Sim. Né? A própria estação, enfim. Né? Então é óbvio que seu corpo é influenciado e também influencia no meio que te cerca. Né? Isso a gente está falando já de física. Né, não é nem macumba, não é nem magia, não, é o próprio universo reagindo a constantes reações, ações e reações. Né, e a Umbanda tenta entender a sua dentro desse espaço. Né, na verdade não é a Umbanda, é você, através das ferramentas da Umbanda, compreender essa ação e reação que eu mesmo propago ao universo e que o universo me devolve. É isso. Resumidamente, é isso. Então, se, por exemplo, eu já estou entendendo que a gente vai tentar, de alguma forma, trazer um entendimento nosso para o universo. Tá, mas como é que eu chego nesse entendimento? Através da onde? A Umbanda, a gente consegue ver, ela é uma religião monoteísta ou politeísta? Porque, por exemplo, eu sei que tem um monte de orixá. Depende da vertente, tem 200 orixás. 256, para ser exato. Se tem vertente que vai falar que tem 7. Sim. Então, assim, tá, é mono, é poli, é o quê? É um panteão? É ninguém? É gnose o negócio? Não, o primeiro processo que a gente precisa entender é cultura. Tá. Cultural. Da onde vem? Cultural, exato. Da onde vem? Isso é uma conversa bem longa, provavelmente dura uns 30 minutos para a gente responder uma pergunta só. Mas, então eu vou tentar resumir isso da melhor forma. Então é necessário também que se compreenda que eu estou fazendo o resumo do resumo do resumo do resumo para a gente trocar ideias e falar sobre mais assuntos. Né? Dá uma geral melhor. Então a Umbanda, na verdade, ela tem um período, não vou falar sobre datas, né, não vou me atentar a esse detalhe, mas a Umbanda tem um período onde ela é chamada de Umbanda. Mas, na verdade, ela não era do 0 que virou o 1. Né? Na verdade, ela foi uma transformação de cultos que já existiam, como a cabula, por exemplo, a macumba carioca, enfim, de coisas bem mais antigas, e aí que elas foram evoluindo ou regredindo, aí você Depende que vai opinar a partir dos episódios, até se transformar na Umbanda. Essa Umbanda, pelas próprias referências culturais, foi se transformando nas vertentes. Então, por exemplo, há uma Umbanda que esse zelador, o responsável por dar sequência a esse culto, vinha de uma família muito católica. Então, dentro desse terreiro de Umbanda, há ainda o culto, ou a devoção, ou o respeito, ou, sei lá, a divinação, vamos colocar assim, a Jesus Cristo. Por quê? Porque a minha casa, meus pais, a minha cultura, ou até o meu antigo zelador, antes de eu abrir esse terreiro, né, trazia a raiz católica. Então aqui dentro se fala de Jesus. E aí você tem um sincretismo religioso com o catolicismo cada vez maior, nessa vertente. Parecido. O sincretismo religioso ele faz parte desse rompimento aí. Desse rompimento cultural, onde o negro na senzala cultuava os orixás, né, e tal, e para ele não ser mal visto, ou até proibido ou morto, ele colocava os instrumentos de uma das religiões que eram mais conhecidas e mais aceitas na época. Então eu coloco lá, dentro da minha divindade, lá, sei lá... Jesus Cristo, vai. Jesus Cristo, eu colocava uma imagem de Cristo Redentor, sei lá, nas ferramentas de Oxalá ou Obatala, né? E falava, não é do demônio ali, tô rezando pro seu Jesus, né? Então o pessoal da fazenda lá, né, o dono do escravo na época, né, subentendia que aquilo lá era uma forma diferente de rezar pro mesmo santo, pro mesmo santo. Tá, né? Então nesse caso você está falando que uma origem, vamos dizer assim, é mais pro lado africano, tem uma cultura africana mais pesada, mais pungente. Uma delas, porque se você for, por exemplo, para a nossa casa, para o nosso Iliaxé, para o Ubuntu, ele traz uma cultura muito mais africana. Entendeu? Tá. Se você for procurar um outro terreiro de Umbanda, pode ser que essa casa traga muito mais para a Umbanda de Kardec, por exemplo. Pode ser que um outro terreiro, Kardec do Espiritismo, né? Sim. E pode ser que um outro terreiro traga uma vertente muito grande do catolicismo. Então, de verdade, quando vai fazer por exemplo, uma comemoração ao Oxum, faz-se também a comemoração à Nossa Senhora Aparecida.
e não há distinção. Mas precisa ter a consciência que Oxum é um orixá, Nossa Senhora Aparecida é um santo católico. Não é a mesma coisa. Jesus, Oxalá, São Jorge Ogum, não são a mesma divindade. Não é a mesma representação. E aí também já aproveito e te respondo. O culto de Umbanda, ele é politeísta. Ele crê num Deus maior, Olorum, Olodumare, e a gente destrincha isso um dia melhor. E abaixo do Deus maior, há as outras divindades que compõem os elementos naturais, né? São braços divinos, vamos dizer assim. Mas é considerado uma divindade, sim. Sim. E aí, nesse caso, você tem um panteão de divindades Exato. ao qual são cultuadas. Vamos dizer assim, para uma fácil compreensão, cada elemento da natureza é reconhecido como uma divindade. Entender? São centelhas divinas que Deus, ou Olorum, ou Olodumare, dependendo da cultura, né, colocou sobre a Terra, sobre o planeta, sobre a humanidade, enfim, para povoar. Então, só para a gente deixar um pouco mais simples, a gente consegue então entender que dentro da religião, dentro da Umbanda, vamos colocar assim, você tem um Deus maior, certo, e abaixo dele você tem as vibrações dele, as emanações, as características, cada vertente vai chamar de um jeito. Então é uma religião onde você segue um Deus maior, mas você também cultua as suas características, as suas vibrações abaixo dele, que aí você vai dar um nome, pode ser de 7 orixás, ou 257, 256, isso ou aí. 1.500.000. Exato, exato. A quantidade detém da cultura e do conhecimento daquele sacerdote. Se eu conheço aquela cultura, eu o cultuo. Se eu não conheço aquela cultura, não faz parte do meu culto dentro do meu terreiro. Então a gente pode também colocar que cada terreiro de Umbanda, cada casa de Umbanda vai ter uma cultura específica, segue um determinado padrão, mas cada uma delas tem algumas regrinhas pessoais, vamos dizer assim. Exato, exato. É assim, há um padrão meio médio, vamos dizer assim, né? Existe um padrão entre todos os terreiros, ou a maioria deles, que seguem uma base, né? E aí algum elemento aqui ou acolá é somado ou subtraído dentro deles, né? Ou uma vertente seguida. Sei lá, eu fui frequentador, filho de santo, né? Trabalhei como um trabalhador espiritual dentro de um terreiro onde tinha o catolicismo. Então aquilo começou a fazer parte da minha história e eu levei adiante quando eu abri a minha casa de axé. Entendeu? É uma cultura, vamos dizer assim, que hereditária, mas não familiar, espiritual. Entendi. Então, quando a gente está falando... Mas não é também, desculpa te cortar, mas não é assim, cada um faz o que quer, eu acho agora que eu acredito em ET, então vai ter dentro do meu terreiro um ET verde. Não. Não é. Tem uma base, uma estrutura que é seguida basicamente por todo mundo, mas detalhes são alguns detalhes de cultura da passagem de um pai de santo ou de um zelador para o próximo, para o filho, exato, que vai aprender, que vai cultuar e que vai abrir o seu próprio axé. É isso aí. Então, tranquilo, vamos lá. Então, uma vez que a gente entendeu essas vertentes, essas culturas, certo, você mencionou que tem uma origem, uma das origens dela é africana, onde nós temos os orixás, por exemplo, que já foi mencionado, mas é só dali que vem? Porque mencionou bastante o kardecismo, mencionou bastante o catolicismo, mas é comum a gente ver o caboclo, que é o índio. Aonde entram os índios dentro dessa cultura? Boa, vamos lá, vamos fazer um parênteses aí. Essa discussão gera muita confusão, tá? Porque quem é da linha A vai falar que a B é ruim, e quem falar que é da linha B vai falar que a A está errada, né? É como a verdade, né? Tem sempre três, a minha, a sua e a que realmente existiu. Então sempre vai ter esse tipo de discussão aí, principalmente sobre os primórdios da Umbanda, quem lançou o primeiro capítulo, sabe assim? Então vamos lá, a gente tem dentro da nossa vertente um processo onde vamos dizer assim, da criação da Umbanda, né, através de Zélio Fernandino de Moraes, que era um padre, né, que ia para o barracão, que ia para os terreiros de macumba, né, só que naquela época era proibido, né, não podia nem tocar tabaco, né, você era preso ou morto. Proibido por lei. Proibido por lei, exatamente. Então, em determinado momento, ele falou assim, peraí, eu preciso fazer com que isso seja visto, né, com que isso seja, vamos dizer assim, aceito pela sociedade, né, e dessa sociedade que não aceitava, na maioria branco e que tinha grana na época, né.
E óbvio que a espiritualidade também a conduz de uma certa forma para que esse padre incorpore uma entidade, Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? E a partir daí ele começa a transformar aquele culto que era dentro de uma senzala de escravos, ou que era aquele culto dentro de locais mais pobres, mais humildes, né, para que a sociedade tivesse aceite esse processo, né? Cara, mas isso assim é um romper dos laços que muitas pessoas são favoráveis e outras são assim não aceitam muito não bem. aceitam, né? Qual que é a verdade? As duas faz parte de uma ótica, né? Você pode observar que na verdade a criação da Umbanda, né, pelo Zélio, foi um embranquecimento da cultura afro. Então o que eu estou fazendo? Eu estou renegando toda a minha cultura afro, ou calando essa cultura, entendeu? Pro branco, pro cara que tem mais dinheiro poder acessar e fazer parte da macumba. Essa mesma macumba que há pouco tempo atrás eu matei, pus o dedo através de preconceito, pobre não presta, preto não presta, é tudo do demônio, é tudo do capeta. Deu 1 ano porque o Zélio falou, transformou. A Umbanda salva a vida, a Umbanda é legal, a Umbanda é de espíritos evoluídos e blá, 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 blá. Entende? Então, a Umbanda já existia com outro nome, mas ela já existia, né? O Zélio ele não evoluiu a Umbanda, ele não inventou a roda. Ele colocou coisas dentro desse processo que embranqueceu a cultura e fez com que ela fosse aceita. Por outro lado também, não estou dizendo que Zélio só fez merda, que só fez coisa errada, muito pelo contrário. Esse processo da Umbanda foi a favor de que espíritos que por outro momento eram abandonados, ou não eram ouvidos, ou não eram atendidos, ou eram esquecidos, tivessem um lugar de fala. Quem são esses? Os negros, os índios, os nortistas, enfim, toda a comunidade de espíritos que não eram aceitos pela sociedade. Então Zélio abriu uma porta para todas as pessoas que a sociedade não estava nem aí, para fazer parte do terreiro e mostrar a sua vida, o seu aprendizado, o que você sofreu, o que você aprendeu, como você evoluiu, e trazer isso, não faz isso, cara, eu já fiz esse tipo de coisa, me prejudiquei, não foi legal para mim. Se você seguir por essa vertente assim, 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 pode ser um processo mais evoluído. Por isso que a Umbanda se transformou nessa introspecção filosófica. Porque esses espíritos abandonados começaram a trazer para você uma vertente para que você se enxergue dentro da sua sombra e melhore ela. E traga luz para ela. Então dá pra gente, de uma certa forma... Entendeu como é difícil explicar a Umbanda, como surgiu, qual é o processo, porque não é um processo, é um monte de outras coisas que influenciaram nesse totalzão. Existem alguns que receberam um pouco mais de luz, como é o caso do processo que Zélio criou dentro do Rio de Janeiro, né, e tudo mais, sim. Mas porque ele acessou uma parte da sociedade que não enxergava isso, e que tinha mais, vamos dizer assim, acesso à mídia, acesso às pessoas, à elite. Ele acessou a elite, diminuindo um pouco como você disse, ele embranqueceu. Ele diminuiu um pouco o impacto da cultura afro, da cultura indígena, para que pudesse ter acesso. Isso. E aí mas assim, colocar também que foi ele que começou e tudo mais, talvez não seja o caminho mais correto. Não, porque na verdade, se não fosse a espiritualidade a brotar, o Zélio poderia fazer o que ele quiser. Se não veio o Caboclo das Sete Encruzilhadas participar daquilo, tomar aquilo como verdade, assumir a responsabilidade, tocar para frente, parabéns, Zélio, entendeu? É a mesma coisa como muitos médiums têm uma grande capacidade e condição de fazer um trabalho legal e não faz. Mas não desenvolve, entende? Então, enfim, tem 2 vertentes aí pra gente entender muito bem. Tata Tancredo era um nome fantástico, que já trazia o culto de Umbanda com 500 nomes diferentes. Entendeu? E você fala pro cara, o que você cultuava? Entendeu? Ele fala, eu cultuo as pessoas, eu cultuo o amor, eu cultuo a caridade, eu cultuo a Deus, eu cultuo o bem-estar. Entendeu? Ele não ia falar um rótulo.
É Umbanda, é Candomblé, é Quimbanda, é Kardecismo? Não, cara. macumba. Porque até se você falar, a Umbanda é assim, cara, desculpa, mas você tá errado. Ah, mas você nem ouviu qual que é o assim, da minha opinião. Mas tá errado, porque não tem como limitar. Que é o que a gente volta àquele assunto anterior, que é onde eu tenho várias vertentes da mesma religião, Exato. que seguem um ponto inicial, mas que não... Exato. É a mesma coisa, eu desenhar um 6 aqui, certo? Eu vou falar, que número que é? Você vai falar, é um 9. Porque eu tô Eu olhando vou falar, não, é um 6, é um 9. E nós vamos ficar numa idiotice constante aqui. A gente vai brincar de Exu. A história isso, do preto e do vermelho, do preto e do exatamente. vermelho, que a gente vai contar essa história, pra quem não entendeu a referência, mais pra frente a gente vai entrar nessa história, que é uma história bem bacana. É isso, cara. Pra mim é muito nítido que é um 6. Entendeu? E pra você é óbvio que é um 9. Entende? Mas se eu não pegar e sentar aonde você está sentado e olhar pela sua ótica, eu nunca vou entender o seu 9. É exatamente esse processo que a gente está fazendo aqui. Entendeu? Colocar várias pessoas dentro da poltrona e falar que número você vê. 15. Puta merda, 15? Precisamos entender. Do 6 pro 15 é muita diferença. Né? Mas se ele tá enxergando o 15, deve fazer sentido. Tem então, algum fundamento aí. Vamos ouvir? É isso. Entendeu? 15, eu chutei um número, mas dentro desse daí, o que a gente pode pensar? 15, 5 mais 1, 6. Orra, é o mesmo 6 que eu tô vendo. Pode fazer sentido, mas é um jeito diferente de ver. Entendeu? Acabei de chutar o 15 e criei agora esse negócio do 5 mais 1. Não tinha Deu certo, a numerologia. Mas entendeu? Então, tipo, o que é errado? Não há nada mais errado do que dizer que o outro assim está. Ponto final. Entendeu? Meu jeito não é assim de ver. Tá ótimo, Ok. então segue tua vida aí, Procure cara. um que se aproxime mais do seu jeito. Você vai sempre achar um louco com a tua loucura. Sempre. Achou, não tá fazendo mal pra ninguém, tá feliz, tá contente, segue o baile. Resumidamente é assim. Então, nessa questão de a gente começar a conversar sobre a religião e falar o que é a Umbanda, a gente leva mais esse ponto que é crucial, que é a questão de a forma como eu enxergo é muito mais uma questão do como me faz bem e do como eu consigo entender e como eu posso melhorar a minha vida e a minha evolução, exatamente do que uma série de regras escritas num livro. Porque a Umbanda não tem uma Bíblia, uma Torá, não tem um manual de umbandista. A Umbanda sabe, você assim? aprende no terreiro, olhando e aprendendo e ouvindo chão, os guias, sendo humilde, o isso zelador. E aí uma coisa que eu queria, que como a gente está falando disso, tem algumas coisas que são importantes da gente colocar dentro da Umbanda, até para que, caso alguém tenha interesse em conhecer, essa pessoa na hora que bater, entrou dentro de um terreiro, algumas coisas vão ser chocantes. A primeira coisa são as incorporações. A cultura. É a cultura. Primeira coisa é o choque cultural. Mas assim, mesmo que ela passe por cima da questão cultural, ela ainda vai chegar lá dentro e vai ver o médium incorporado num preto velho, o médium incorporado numa criança, no erê, sabe? Ou vai ver um Exu, uma pombagira, e aí é onde a gente começa... Qual que é a diferença, entendeu? Porque a gente está falando de orixá. Orixá é uma divindade. Mas tem os guias. Qual que é a diferença entre o guia e o orixá? Para que quando essa pessoa chegar lá no terreiro, ela possa também falar assim, não, entendi. Tô falando com orixá. Tô falando com orixá. Não. Eu não tô falando com Oxum, eu não tô falando com Xangô. Sim. Eu tô falando com o Preto Velho, com o Pai Antônio. Sim. Muito boa pergunta, adorei. A diferença é assim, a filosofia, o culto de Umbanda, ela faz com que vamos dizer assim, os frequentadores, os filhos e a própria casa cultuem as divindades. Mas dentro dos cultos, né, que a gente chama de gira, dentro das giras, você não conversa com o orixá, é uma divindade. Né? Há metodologias de consulta divinatória, que não é de adivinhação, é divinatória, né, de vocês fazer isso. Mas você não toma uma consulta. Oi, boa noite, Deus, tudo bem? Como é que tá? Então, sabe? Não existe isso, né? Então, com quem que você conversa? Como há a orientação? Exatamente com esses espíritos que em outro momento foram deixados de lado, passaram por um processo evolutivo e hoje vêm dar um bom norte, né, para aquele seu problema, para aquela situação, ou para aquele... para aquele assunto que eles acreditam que pode te trazer uma luz. Porque não necessariamente você vai lá com um problema pronto. Não necessariamente você vai lá perguntar sobre algo, porque eu posso falar assim, tô perdido. Onde você se perdeu? Não sei, eu tô perdido.
Como que eu vou explicar para alguém que eu preciso de ajuda em tal assunto se nem eu sei Tá qual o conseguindo assunto entender. que eu tô perdido? E quantas vezes a gente não se viu assim, né? Exato. E aí é que há a condução divina, a condução espiritual, né, de te colocar naquele prumo, naquele rumo, de falar, ó, amigão, é bem por aqui, ó. É uma coisa muito comum que a gente acaba vendo quando a gente está conversando, até mesmo entre os amigos, entre os filhos da casa, de você, eu não sei com quem que eu vou falar hoje, eu não sei nem o que eu vou falar hoje, mas na hora que você senta ali na frente, Fica uma hora na consulta. fica uma hora na consulta, porque de repente as coisas começam a aparecer e é como se você fosse conduzido, o seu pensamento fosse conduzido a se esclarecer. Exato. E aí no final das contas não era nem a sua intenção, mas você chorou rios, entendeu o seu problema e saiu de lá. Saiu de lá com um pouco mais de luz e um pouco menos de sombra. Esse é o intuito da gira. Entende? E aí- Esse é o intuito da Umbanda. Como consulente, como filho e como zelador são totalmente Sim. diferentes. Né? Consulente, você vai lá num dia de trabalho, eu tenho esse processo, que ele não acaba quando você vai embora, né? Isso é muito Porque importante. ali, isso é um passo muito importante. Dali você começa a receber orientações para que você pratique durante o resto da semana, durante o resto da sua vida. Né? Ah, legal, um conselho super bom, lá, mas você não praticou nada daquilo, você vai continuar na mesma egrégora, com o mesmo problema, perdido do mesmo jeito, enfim. Eu ouvi uma vez uma frase, inclusive do senhor Exu que me levou para Umbanda, ele falava assim, eu posso fazer 50% por você, mas os outros 50% quem vai ter que fazer é você. Com Eu vou te certeza. mostrar, às vezes, uma resposta para uma coisa que você está perdido. Mas se você não tiver atitude, se você não mudar o seu pensamento, Não vai ficar lá. eu não vou conseguir fazer. Nenhum espírito, ele pelo menos os que trabalham, né, como guias dentro de um terreiro de Umbanda, nenhum espírito ele é um obsessor. Então ele não pode interferir no seu livre-arbítrio. Se eu quero ir para lá e o espírito me obriga a eu ir para cá, sai do terreiro. Ah, eu fui lá, o espírito falou que eu sou obrigado a fazer tal coisa. Agradece, levanta e vai embora. Porque não faz sentido. Você tem o Talvez seu não seja. livre-arbítrio da sua vida, tanto para dar certo quanto para dar errado. Mas é você que decide, sempre vai ser assim. A grande diferença é você entender que você se tornar um umbandista não é de sexta-feira que eu vou no terreiro. Vou no terreiro de sexta-feira, então eu sou umbandista. Não. Para você se tornar um bom praticante dessa espiritualidade, é na vida. Não adianta nada. Você ouve algumas coisas, no sábado você faz um monte de besteira. Entende? Para sexta-feira que vem você está reclamando das egrégoras que se aproximaram de você no sábado. Mas você foi caçar coquinho. Entendeu? Você foi cutucar com vara curta. Você quer o quê? Só porque você falou com o pai Antônio, agora você está protegido? Falou com o Zé das Couve ou com fulano de tal de não sei do quê? Entendeu? Não, cara. Não faz sentido nenhum, entendeu? Ninguém tem capim especial. Eu vou na Umbanda, agora sou macumbeiro, nada me aflige, eu estou protegido dos sete cantos, muito pelo contrário. Se você tem sabedoria dos teus erros, você é mais cobrado. A culpa vem mais forte. Entendeu? Porque antes você poderia estar perdido por ser leigo, por não estar compreendendo o porquê você se perdeu. O conhecimento e a responsabilidade. Agora que você conhece, amigão, o problema é seu, agora resolva. Esse é o problema. Eu te mostrei a porta, atravessar ela é seu problema, não é meu. Exatamente. Isso aí é complicado. Agora me fez pensar em algumas coisas. Mas bom, só pra gente terminar então, existe mais um assunto dentro do que é ser umbandista, do que é a Umbanda, que é um assunto que tem muito preconceito, a gente vai voltar depois mais pra frente. Tá. Mas eu queria só deixar pra gente finalizar com esse ponto que é Exu é o pata rachada? O pata rachada é muito feio. Eu adorei falar isso. Exu é o diabo? Porque assim, quando a gente tem as giras de esquerda, que normalmente são as que mais enchem o terreiro, né? Todo mundo gosta, por causa do... E é instigante também, uma questão. Mas porque tem muito preconceito nisso. Olha que engraçado, para eu conseguir te responder se ele é ou não, eu preciso conhecer a cultura do demônio. A minha religião não tem essa cultura do demônio. Não existe demônio na Umbanda, então como eu vou dizer se ele é ou não? Preciso trazer uma pessoa, sei lá, onde tem um demônio? Na igreja católica? No evangélico? Aonde tem? Então eu preciso trazer essa pessoa. Ele vai definir o que é o demônio. Vai definir, aí eu falo, não, peraí, então tem.
Tem sim, nós denominamos ele com esse nome, com essa característica, entende? Mas eu não tenho compreensão do demônio. Óbvio que assim, pela cultura da sociedade, você sabe, não tem como você falar, "Ô, bobão, não sabe o que é", lógico que sabe, para de mentir, né? Mas a figura, por exemplo, né, do demônio vermelhinho, de rabinho, de chifrinho, né, eu vou estragar sua vida porque eu sou o anjo caído, o Lúcifer, blá, 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 blá. Não existe isso na Umbanda. Na verdade, o demônio ele é particular, é a sua maldade, é a sua sombra, as suas trevas, a sua incapacidade de fazer o bem te torna algo maléfico, entende? Até a compreensão do bom e do ruim precisa ter uma outra compreensão cultural, como a gente volta a dizer, porque algumas filosofias elas são ocidentais e não orientais. Então até você trocar essa... Peraí, mas eu vou entender a morte como uma passagem para um outro plano e que pode ser algo bom? Não, morrer não é bom. Ué, quem falou? Você lembra da última vez que você morreu? Ou melhor, você acredita que você já morreu? Então, entende? São coisas que você vai pensar aí, né? Se você for para alguns países, por exemplo, o velório você fica de branco. É uma festa, né? Da mesma forma como você se despede dos vivos, você se reencontra com os mortos, com seus antepassados. Então, do lado de lá deve ser uma super festa, proporcional à sua tristeza da galera que está aqui, né? Mas vamos pensar, quando você nasceu, a galera daqui estava super festejando. Será que do lado de lá não era proporcional à tristeza dos seus antepassados, da sua família, que estava se despedindo do plano astral? Entende como ele é dúbio? É uma questão difícil de você definir, mas a gente consegue. Uma vez eu escutei uma frase que eu acho que define bastante o que é o lance do Exu não ser uma questão ruim, que eu acho que é esse mais o preconceito. A questão do Exu e da Pombagira serem coisas que vão vir para serem entidades ou espíritos que vão vir para te prejudicar. E não, muito pelo contrário, a gente sabe que não é assim. Uma frase que eu ouvi era bem simples, ela dizia assim: eles são soldados do Pai Maior que lutam nas trevas. Exato. Então são soldados de luz que lutam nas trevas, mas que por conta disso eles não podem ser seres iluminados, por exemplo, ter uma aparência boazinha, bonitinha, como é por exemplo, o Pai Antônio, sim. como é o Folha, como é o Pedra Roxa. Não pode ser assim. Eles vão entrar em lugares que não são legais dentro da nossa cultura, dentro do nosso entendimento. Então, às vezes, eles têm realmente uma imagem que pode se confundir com algo ruim para outra religião, para outra cultura. Vamos dar um exemplo? Claro, um policial. O cara anda armado, se precisar ele mata, entendeu? Ele manda prender, ele não vai chegar pro ladrão e falar assim: oi, bonitinho, tudo bem? Posso ver se você consome drogas ou se você porta uma arma e que talvez possa me matar? Não, isso não existe. Mas Exu trazendo para cultural também, né? A tradução bíblica, né, de Exu com demônio e a comparação disso, a influência de outras religiões sobre se não é meu, não é de Deus, se não é de Deus é do demônio, então se não é meu, isso aí é do demônio. Então, entende como há uma série de influências culturais, né, sobre a imposição de haver um demônio maior ali, que na verdade não há, mas há entidades, né? Aí a gente entra num problemaço, cara. Por quê? Porque a gente está falando de Exu Orixá e as entidades Exu e Pombagira da Umbanda. Aqui é uma treta que a gente precisa separar e falar: peraí, é o Lé e o Cré. Não tem Lé com Cré. Isso a gente vai deixar para um programa só para isso. Precisamos, porque aí nós temos mais aí uns 30 minutos, pelo menos, para falar de Exu, né? Se é que a gente vai conseguir falar. Então aqui a gente já conseguiu dar uma ideia, mais ou menos, para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente. Então a gente consegue ter uma ideia meio que geralzona sobre alguns dos assuntos que nós vamos abordar com mais detalhes e tudo mais para frente. De qualquer forma, eu peço que vocês, caso tenha ficando com alguma dúvida, caso tenha alguma coisa que tenha sido mais interessante, vocês queiram que a gente fale mais rápido, né, sobre esse determinado assunto, deixa nos comentários. Eu peço que vocês compartilhem com aquelas pessoas que vocês acham que é interessante, que vão gostar de ouvir o que a gente conversou aqui. Foi um assunto até um pouquinho mais sério do que o da última vez. Não vão ser sempre assim, a gente vai acabar tendo um pouco mais de diversão em alguns outros, mas é que, como era um assunto muito sério, que acaba abordando muita gente que está entrando dentro desse universo,
Então, talvez a condução dele tenha sido nesse sentido. Tem alguma coisinha que você gostaria de Não, acho que todo mundo acho que sempre quis falar isso, né? Clica no sininho, se inscreve aqui, comente lá embaixo, lá, todo aquele processo, né? Que a gente não manja nada, né? Mas eu sei que é legal pro próprio engajamento aí do YouTube, para que ele faça indicação a público também, então isso é importante, né? Então o que é? O sininho, para você se inscreve no da notificação, deixar os se inscreve no comentários, canal, que é importante também, até para a gente ter o muito controle. Importante. Foi habilitado lá os comentários, como você disse, então no episódio piloto não tinha, né? Agora no episódio 1 para frente já está habilitado, então senta o dedo lá, comenta. A gente está muito disposto a ouvir tudo que você, a ler tudo que vocês estão querendo questionar a gente. Coloca seu nome também, nome de onde você é, se frequenta um terreiro, se não é da religião, pra gente entender, quem sabe a gente pega o seu dado, já fala aqui também no vídeo. Fulano de tal perguntou isso daí, e a gente vai trocando ideia. A ideia é fazer com que vocês consigam participar também da gente. E a gente tem a intenção de mais pra frente juntar as perguntas mais interessantes, a maior parte das perguntas, as que realmente aparecem em sequência, e faz um quadro de Macumbas curiosas. E aí a gente traz tipo 2, 3 perguntas para responder por vídeo, aí sei lá. E a gente dá a nossa opinião dentro do nosso conhecimento sobre esse tipo de pergunta. Uma última coisa que eu queria falar é, por favor, caso vocês tenham interesse, entrem, acessem o nosso Instagram, o Instagram do Ubuntu, o Instagram também da ONG, tá? A gente vai deixar aqui nos comentários afixado. Eu vou ver se a gente consegue com o nosso super editor para ele colocar as imagenzinhas aqui em algum lugar, aqui em cima, para que fique mais fácil a conexão com o nosso Instagram, até para que vocês saibam como ajudar a ONG, como fazer parte da ONG, sendo com doações ou com voluntariado, e também para saber como é que vocês podem ir para conhecer a gente, conhecer o nosso Ilê Axé, conhecer o Baba, que é sensacional, e vai ser muito bacana receber todos vocês lá, quando vocês tiverem esse interesse para conhecer a nossa macumba. É isso aí, Ubuntu. Sejam bem-vindos, até a próxima.